Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim yadkripatamaham bande Shri Guru Dinataranam. Guru Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Siddhiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 6, verso 31, Narada explicando como depois ele se tornou liberado, entrou em Vishnu e, na mesma forma transcendental, ele, quando Vishnu criou de novo, ele de novo apareceu naquela mesma forma da mente de Brahma. Antar Bahishcha Lokam Strim Paryamyaskandita Vrataha Anugraham Mahavishnur Avighatagati Kvachit. Desde então, pela graça do Todo-Poderoso Vishnu, eu viajo a todos os lugares sem restrição, em ambos, tanto no mundo transcendental, quanto nas 3 divisões do mundo material. Isso acontece porque eu sou fixo, inquebrantável serviço devocional ao Senhor. Tá? Júlia? Acho que eu vou ler aqui, vou tentar ler. Deixa a Júlia. Então pode ler, Thiago. Não, pode ler. Ok. Como se afirma na Bhagavad Gita, há 3 divisões de esferas materiais, a saber, Urdhva Loka, tá certo, Prabhu? Urdhva Loka, planetas superiores, Madhyaya Loka, planetas intermediários, e Adoloka, planetas inferiores. Além dos planetas Urdhva Loka, isso é, acima de Brahma Loka, estão as coberturas materiais dos universos e, acima disso, está o céu espiritual, que é ilimitado em expansões, contendo ilimitados planetas. Vaikunta, autoluminosos, habitados por Deus em pessoa, juntamente com
seus associados, com seus associados, que que são são, entidades. que são entidades vivas eternamente liberadas. Shri Narada Muni podia entrar em todos esses planetas, em ambas as esferas, material e espiritual, sem restrições. Assim como o Senhor Todo-Poderoso é livre para movimentar-se pessoalmente em qualquer parte de sua criação, no mundo espiritual, os seres vivos são influenciados pelos três modos da natureza material, a saber, bondade, paixão e ignorância. Shri Narada Muni, entretanto, é transcendental a todos esses modos materiais e, por conseguinte, pode viajar por toda parte irrestritamente. Ele é um liberado homem do espaço. A misericórdia sem causa do Senhor Vishnu é incomparável e tal misericórdia é percebida pelos devotos apenas pela graça do Senhor. Portanto, os devotos nunca caem, mas os materialistas, isto é, os trabalhadores fruitivos e os filósofos especuladores caem, sendo forçados pelos respectivos modos da natureza em que estão situados. Os rishis, como se menciona acima, não podem entrar no mundo transcendental como Narada. Esse fato é revelado no Narasimha Purana. Rishis, como Marici, são autoridades no trabalho fruitivo. E Rishis, como Rishi, Sanata, rishis, 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 como Sanaka e Sanatana, são autoridades e especulações filosóficas. Shri Narada Muni, no entanto, é autoridade primordial para o transcendental serviço devocional ao Senhor. Todas as grandes autoridades no serviço devocional ao Senhor seguem os passos de Narada Muni, em concordância com Narada Bhakti Sutra, em virtude do que todos esses devotos do Senhor estão decididamente qualificados para entrar no reino de Deus Vaikunta. nada pode viajar por qualquer lugar dentro do mundo material e também do espaço transcendental. Isso acontece porque ele é fixo no inquebrantável serviço devocional ao Senhor. A força do serviço devocional, misericórdia de Vishnu, ele tem passe livre para ir em qualquer lugar no mundo material, os três mundos materiais, e também em qualquer planeta, ou lugar transcendental. Pode ir. Ô, Prabhu, Hum, ali fala que os filósofos especuladores não têm essa possibilidade, né? não. E é porque não tem uma fé direta, uma coisa assim? É porque eles não são bhaktas, eles não são devotos puros igual Narada. Ah, Eles têm mistura de outras Jnana, yoga, essas coisas, karma. sim, A devoção deles é misturada. Narada é devoto bhakta, pratica bhakti sem mistura e num nível totalmente puro. Então, certo. ele totalmente alcançou o planeta transcendental, ele tem essa liberdade. Só esse que consegue isso. Os bhaktas que são totalmente, praticam bhakti pura, só eles.
Os outros são grandes sábios, mas tem mistura de outras coisas. Porque não estão totalmente purificados ou é porque não tem mistura de outras linhas mesmo? Eles são puros no sentido que eles não têm desejo material, mas não são devotos puros. Tem diferença entre ser liberado ou puro para ser transcendental ou devoto puro. Tem diferença aí. Devadatam imam vinam shwarabhama vibhusitam murchaitva harikatam gayamanascharamiyaham. Viajando assim, constantemente cantando a mensagem transcendental das glórias do Senhor, vibrando um instrumento chamado Vina, o qual é sobrecarregado, sobrecarregado com som transcendental e que foi dado a mim pelo Senhor Krishna. Comentário, vale, Tiago? Significado. O instrumento musical do cordão chamado Vina, que foi dado a Narada pelo Senhor Krishna, é descrito no Linga Purana. E isso é confirmado por Sri Jiva Goswami. Esse instrumento transcendental é idêntico ao Senhor Sri Krishna em Narada, porque todos eles estão na mesma categoria transcendental. O som vibrado pelo instrumento não pode ser material, e, portanto, as glórias e os passatempos que são difundidos pelo instrumento de Narada também são transcendentais, sem mácula de inebriamento material. As 7 notas musicais, a saber, Sadja, Sarigamapadani. Também Madhyama, pode, também são transcendental. também são transcendentais, destinados especificamente às canções transcendentais. Sendo um devoto puro do Senhor Krishna, Sri Narada Deva está sempre cumprindo suas obrigações para com o Senhor, por este tê-lo presenteado com o instrumento. E assim ele está sempre ocupado em cantar suas glórias transcendentais, sendo por isso infalível em sua exaltada posição. Seguindo os passos de Sri Narada Muni, uma alma autorrealizada no mundo material também deve visar adequadamente as notas musicais, a saber, Srangama e assim por diante. Um serviço ao Senhor cantando constantemente as glórias do Senhor, como se confirma no Bhagavad Gita. Narada falando, ele viaja fazendo o quê? Constantemente cantando as glórias do Senhor, vibrando seu instrumento chamado Vina, que foi dado pelo próprio Krishna. É isso Narada fala, ele canta com o instrumento dele, ele canta as glórias de Senhor Supremo por todo lugar no universo transcendental e material, sempre recitando, cantando o nome. E é um instrumento transcendental, né? Não tem. Formando Kirtana. É um instrumento transcendental, não existe no mundo material, né? Não existe. Esse específico foi dado por Krishna, é diferente, mas existe, é tipo um citar. Ah, Mas esse específico não, né? Esse é. foi do próprio Krishna só para Narada. Mas o instrumento em si existe. E o som que vibra ali também, e também o canto de Narada também é
diferente do daqui, né? Ali é totalmente transcendental, porque Narada também é transcendental, igual a Krishna. Dúvida aí? Prabhu, esses som transcendental, quando ele é tocado, vamos dizer, ele tem alguma função dentro do mundo material? Ou não? Tudo na atmosfera inteira. E qual seria a reação que isso pode causar no nosso mundo material? Quando o Narada toca em algum lugar, com certeza a atmosfera é purificada bastante. Com certeza. E isso acontece assim de tempos em tempos? Ele viaja, ele tem passe livre, né? A gente não sabe porque a gente não pode ver ele, né? Como é que vai saber? Mas ele viaja, ele tem passe livre. Agora, saber que horas que ele vem é difícil, né? Pra gente que não tem olho transcendental, é impossível. Mas o que é dito aqui é que ele viaja, tá sempre recitando o nome, cantando e por todos os universos, materiais e transcendentais, os dois. Transcendentais é maior, né? 3/4 do todo é transcendental e 1/4 é material. Ele viaja nisso tudo, cantando. Sempre viaja. Eles cantando o nome. Esses Vaishnavas, os nossos mestres, também fazem a mesma coisa. Eles recitam as glórias de Krishna pelo mundo também. Purifica a atmosfera bastante. Não só Narada, né? Os nossos mestres também são do mesmo nível que Narada e fizeram isso também pelo mundo também, na Terra, né? Eles a gente sabe quando que veio, tempo. Trinta e três. Pragayata Savidyani Tirtapada Priyasrava Ahutaiva Meshi Grandarshana Tichitashi. Carol, ali. Vole, Haribol. Bom, O Supremo Senhor, Shri Krishna, cujas glórias e atividades são agradáveis de ouvir, aparece de imediato no assento do meu coração, como se tivesse sido chamado, tão logo começo a cantar suas santas atividades. Significado: a absoluta personalidade de Deus não é diferente de seu nome transcendental, forma, passatempos e das vibrações sonoras resultantes. Logo que um devoto puro se ocupa no serviço devocional puro de ouvir, cantar e lembrar-se do nome, fama e atividades do Senhor, ele se torna imediatamente visível aos olhos transcendentais do devoto puro, refletindo-se no espelho do coração através da televisão espiritual. Portanto, o devoto puro que está relacionado com o Senhor em transcendental serviço amoroso pode experimentar a presença do Senhor a todo momento. É uma psicologia natural em todos os casos individuais
que uma pessoa goste de ouvir e desfrutar de suas glórias pessoais contadas por outras pessoas. Esse é um instinto natural. E o Senhor, sendo também uma personalidade individual como as outras, não é exceção a essa psicologia, pois as características psicológicas visíveis nas almas individuais nada são além de reflexos da mesma psicologia no Senhor absoluto. A única diferença é que o Senhor é a maior de todas as personalidades e é absoluto em todos os seus afazeres. Se, portanto, o Senhor é atraído pelo cantar de suas glórias por parte dos devotos puros, não há nada de espantoso nisso. Uma vez que é absoluto, ele pode aparecer em pessoa na cena de sua glorificação, já que as duas coisas são idênticas. Srila Narada canta a glorificação do Senhor, não para seu benefício pessoal, mas porque as glorificações são idênticas ao Senhor. Narada Muni se penetra na presença do Senhor através do canto transcendental. O Prabhu tá mudo. Olha lá, abri minha câmera sem querer. Narada cantando assim, o próprio Senhor Krishna aparece, manifesta para ele e deixa ser visto por ele. E assim que ele começa a cantar as atividades santas de Deus, o Supremo Senhor Sri Krishna, e a única maneira da gente conectar com Deus é cantando as glórias dele. Falou aqui, igual uma pessoa, se alguém falar bem da gente, glorificar alguma atividade nossa, a gente gosta, tudo tem fundamento no mundo espiritual. Então Deus não é diferente nessa psicologia, ele também gosta, se alguém canta com o prazer dele, automaticamente ele fica satisfeito e aparece para aquele devoto que canta dessa maneira pura, para satisfazer ele, e ele aparece para Narada assim que Narada começa a cantar as glórias dele. Para a gente, a única maneira é cantando para purificar, para chegar um dia no estágio de Narada, onde o canto sai puro. É a única maneira, Kirtan. Cantar as glórias, o nome, forma, passatempos, qualidades de Deus. É a principal prática. Isso limpa o coração. Aí, quando o coração estiver limpo, Deus manifesta o nome, a forma. Igual manifesta ou aparece para Narada. Dúvida aí? Ninguém? Eu estou acompanhando aqui. É isso que vai falar no próximo. Etadi aturachitanam matras sparshe chayamuhu bhavasindhu plavodisto haricharyanuvarnanam. Experimentei pessoalmente que aquele que estão sempre cheios de preocupações e ansiedades devido
a desejarem o contato dos sentidos com seus objetos, podem cruzar o oceano da ignorância em um barco muito adequado. O cantar constante das atividades transcendentais da personalidade de Deus. Significado. O sintoma de um ser vivo é aquele que não pode permanecer silencioso, nem mesmo por algum tempo. Ele tem que estar fazendo algo, pensando em algo ou falando de algo. Os homens materialistas geralmente pensam e discutem sobre temas que satisfazem seus sentidos. Porém, como essas coisas são exercitadas sob a influência da energia ilusória externa, tais atividades sensoriais, na verdade, não lhes dão nenhuma satisfação, não lhe dão nenhuma satisfação. Ao contrário, eles se enchem de preocupações e ansiedades. Isso se chama Maya, ou aquilo que não é. Aquilo que não pode lhes dar satisfação é aceito como um objeto de satisfação. Assim, Narada Muni, através de sua experiência pessoal, diz que a satisfação para tais seres frustrados que se ocupam em gozo dos sentidos é cantar sempre as atividades do Senhor. A ideia é que se deve apenas mudar o tema. Ninguém pode deter as atividades de pensar e de ser vivo, nem os processos de sentir, desejar ou trabalhar. No entanto, se alguém quer felicidade verdadeira, deve apenas mudar o tema. Ao invés de falar da política de um homem mortal, deve-se discutir a política conduzida pelo próprio Senhor. Ao invés de saborear atividades dos artistas de cinema, pode-se voltar a atenção para as atividades do Senhor com seus companheiros eternos, como as Gopis e Lakshmis. A toda poderosa personalidade de Deus, por sua misericórdia sem causa, desce à terra e manifesta as atividades quase ao nível dos homens mundanos, mas, ao mesmo tempo, extraordinárias, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele o faz para o benefício de todas as almas condicionadas, para que elas possam voltar sua atenção para a transcendência. Por fazê-lo, a alma condicionada será gradualmente promovida à posição transcendental e facilmente cruzará o oceano de necedante. Aí eu acho que é necessidade, eu não sei. Aqui no a fonte de todas as misérias. Afirma-se com base na experiência pessoal de uma autoridade. Por fazer, a alma condicionada vai gradualmente ser promovida à posição transcendental e facilmente cruzar o oceano de ilusão, que é a fonte de todas as misérias. Afirma-se isso com base na experiência pessoal de uma autoridade como Narada Muni. E nós podemos ter também a mesma experiência se começamos a seguir os passos do grande sábio, o mais querido devoto do Senhor. Então, qualquer um, mesmo aqueles que estão cheios de preocupações e ansiedades, pode atravessar esse oceano, preocupação e ansiedade, no barco apropriado. Qual que é esse barco? Constante canto, recitação das atividades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Esse é o barco que alguém pode atravessar aí, seguindo os passos de grandes santos devotos como
Narada, cantar essas atividades de Krishna. Por isso que Krishna vem no mundo material e faz as atividades como se fosse um ser humano comum, para a gente cantar essas atividades e ser purificado por isso. Por esse motivo que ele vem. Que a gente Can- possa cantar essas atividades e com esse canto dessas atividades de glorificação a gente ser purificado. Por esse motivo é que ele desce. E essa é a prática para. Cantar as atividades é um Mahamantra? Também, principal, Mahamantra, mas recitar aqui, recitar o Srimad Bhagavata, recitar o Gita, ler os Kirtans, os outros Kirtans, tudo isso é recitar ou cantar as glórias dele. Principalmente o Mahamantra. Glória, nome, formas, qualidades de Deus, tudo isso é Kirtan. Glorificação. E seguindo os passos dos devotos. Igual nada. Dúvida aí? Ninguém pode parar de pensar e falar, então é só mudar o que falar, é onde empregar a mente. Tirar de, tentar aos poucos, tirar de assuntos e coisas materiais e passar para as relacionadas com Deus e devotos. Bhakta e Bhagavan. 35. Jamadivya Pathai Kamanubhato Muhu Mukunda Sevaya Jadva Tatmadana Samyati. Tiago, vai ler? Prabhu, meu óculos tá bem ruim aqui, viu? Carol? Vou. É verdade é verdade que, por praticar a restrição dos sentidos, através do sistema de yoga, podemos nos aliviar dos distúrbios do desejo e da luxúria. Mas isso não é suficiente para satisfazer a alma, pois essa satisfação se obtém do serviço devocional à personalidade de Deus. Significado: o yoga visa a controlar os sentidos. Pela prática do processo místico de exercícios corporais de sentar, pensar, sentir, querer, concentrar-se, meditar e finalmente mergulhar na transcendência, é possível controlar os sentidos. Os sentidos são considerados como serpentes venenosas e o sistema de yoga destina-se a controlá-los. Por outro lado, Narada Muni recomenda outro método para controlar os sentidos, ocupá-los no transcendental serviço amoroso a Mukunda, a personalidade de Deus. Através de sua experiência, ele diz que o serviço devocional ao Senhor é mais eficiente e prático do que o sistema de controlar os sentidos artificialmente. No serviço ao Senhor Mukunda, os sentidos são ocupados transcendentalmente. Assim, não há possibilidade de que se ocupem no gozo dos sentidos. Os sentidos precisam de alguma ocupação. Restringi-los artificialmente não é restringi-los de modo algum, pois tão logo haja alguma oportunidade para desfrute,
Os sentidos semelhantes às serpentes com certeza se aproveitarão disso. Há muitos exemplos disso na história, como o caso de Vishvamitra Muni, que caiu vítima da beleza de Menaka. Porém, Thakura Haridasa foi tentado à meia-noite pela bem-vestida Maya, apesar do que ela não pôde induzir aquele grande devoto à sua armadilha. Toda a ideia é que, sem o serviço devocional ao Senhor, nem o sistema de yoga, nem a especulação filosófica seca podem tornar-se exitosos em momento algum. O serviço devocional puro ao Senhor, sem estar maculado por trabalho frutivo, yoga místico ou filosofia especulativa, é o principal procedimento para se alcançar a autorrealização. Tal serviço devocional puro é de natureza transcendental, e os sistemas de yoga e dhyana estão subordinados a este processo. Quando o serviço devocional transcendental é misturado com um processo subordinado, ele deixa de ser transcendental, passando a ser chamado de serviço devocional misto. Srila Vyasadeva, o autor do Srimad Bhagavatam, desenvolverá gradualmente neste texto todos esses diferentes sistemas de realização transcendental. Você vê, nada está falando que os outros processos, como yoga, não é suficiente para dar satisfação para a alma, porque isso só é derivado do serviço devocional a Deus, ou seja, de Bhakti. Isso aqui nada, o próprio Narada está falando. O Bhakti é o processo mais poderoso, mais fácil, apesar de ser o mais elevado no estado puro. Por aqui a gente pode ter uma ideia que Bhakti no estado puro de Narada é uma coisa muito, muito mística ou avançada, extremamente. É inimaginável até. Qualquer tentativa da gente imaginar vai ser falha. Bastante falha, né? Vai chegar nem perto. Uma coisa muito, muito distante e avançada. Mas, ao mesmo tempo, é um processo mais poderoso também para purificação. Então, não é porque é o mais avançado que é o mais difícil, não, é o contrário, é o mais poderoso também para purificar, o mais fácil, não precisa de tanta austeridade, e também mais rápido de purificar, apesar que também, pelas nossas incontáveis vidas por aqui, ainda vai levar várias, mas é o mais rápido, isso é certo, mais poderoso, mais rápido. Que alguém pode pensar que, então é um estágio muito difícil, então é melhor nem tentar, mas em qualquer outro processo vai ser mais difícil do que Bhakti. Bhakti é um processo mais fácil para tentar qualquer tipo de purificação. É o que dá mais prazer para a alma, que mais purifica e o mais fácil de ser praticado. Então, é o melhor se praticar, principalmente nessa era. É recomendado. Prabhu, nessa era que nós estamos, geralmente Bhakti é o que mais acontece ou não? Não. Não? A gente vê aí, é muito raro. Bhakti real, muito raro. Muito, muito raro. E quando acontece, é misturado. Por isso que é bom a gente ver se a gente está, se a nossa Bhakti está sendo coberta por outros processos ou não. A gente não vai conseguir totalmente pura, mas se Bhakti for proeminente, então já vai ser chamado de Bhakti. Então isso já é bom. Porque a gente está no caminho de Bhakti. Agora, se for coberta por
por karma, jnana ou yoga, aí é problema. Aí não vai ser bhakti, vai ser chamado de karma, jnana ou yoga. A gente não vai até pensar que é bhakti, que está praticando bhakti, mas vai ser outra coisa. Mais raro é bhakti. Difícil nessa era, raro. E aqueles que praticam bhakti também geralmente misturada. Daqueles misturados, mais raro aqueles que Bhakti impera sobre os outros. Desses que imperam sobre os outros, mais raro ainda aqueles que praticam Bhakti pura. Desses que praticam Bhakti pura, mais raro é aqueles que já se tornaram puros, igual os Vaishnavas. Então é uma coisa bem rara. E Bhakti acontece depois que você é purificado, iniciado, né? Não, Bhakti, ela não vai surgir, purificar do nada. Bhakti, à medida que a gente vai recitando e praticando, serviço devocional, pode ser chamado de Bhakti, mas na verdade não é realmente Bhakti, mas é tipo a semente, eu começando a crescer, vamos falar assim. À medida que a devoção vai vindo, a purificação vai vindo junto. Não é que vai ser purificado do nada e aí vai vir Bhakti, não. À medida que a gente vai fazendo serviço devocional, a purificação vem na mesma proporção. Primeiro vem devoção, nisso vem purificação, e aí até chegar no estágio real de Bhakti pura, e aí depois para se tornar perfeito nela. Então, Certo. isso ganha crédito, crédito devocional. Qualquer atividade, escutar as escrituras, ler, recitar o nome, tudo sukriti que chama, crédito devocional. Quando isso condensa, ela é iniciada por um real guru. Ela segue as regras e regulações de acordo com Bhakti Yoga, e aí vai praticando, praticando, e aí vai ter alguma mistura, mas se pode chegar num ponto que Bhakti vai predominar sobre as outras, aí ela pode ser chamada de real praticante de Bhakti, embora Certo. tenha alguma mistura, até se tornar totalmente Bhakti puro, depois se tornar perfeito. O processo é esse. Então, à medida que for fazendo serviço emocional, nessa mesma medida vai purificando. Não é que vai ficar sem fazer nada. Primeiro vai purificar, depois Bhakti, como vai purificar? Tem jeito. De acordo com as atividades devocionais, vai fazendo, é isso que vai purificar cada vez mais. E vai aumentando a atividade devocional. Na verdade, pode ser chamado de baixo, que é como se fosse a semente sendo aguada ali. Pode ser chamado desse estágio de baixo, mesmo desde o começo, do estágio de crédito, Sukriti. É, 36. 36. Savanta didamakyatam yatpistaham tvaya naga janma karma rahasyam me bhavataschat natoshanam. Ó Vyasadeva, és alguém livre de todos os pecados. Assim como pediste, expliquei meu nascimento e minhas atividades para a autorrealização. Tudo isso também será conducente à tua satisfação pessoal. Significado: o processo de atividades
devocionais, desde o começo até o estágio de transcendência, é devidamente explicado para satisfazer as perguntas de Vyasadeva. Ele explica como as sementes do serviço devocionais foram semeadas através da associação transcendental e como elas gradualmente se desenvolveram através de ouvir os sábios. Isso, a primeira coisa que alguém que quer praticar baixa, ela deve associar com aqueles que estão praticando. Se alguém quer aprender a beber, ele vai pro bar e ficar junto com quem está bebendo. Mesma coisa, se alguém quer praticar baixa, ele vai associar com quem está praticando baixa. Primeira coisa é isso. Isso que Narada fez primeiro. Vamos lá. O resultado de tal audição é o desapego da mundanidade, tanto que mesmo um pequeno menino pôde perceber a notícia da morte da sua mãe, que era sua única protetora, como uma bênção do Senhor. E ele aproveitou imediatamente a oportunidade para buscar o Senhor. Também lhe foi concedido um desejo sincero de se encontrar com o Senhor, embora ninguém possa ver o Senhor com os olhos mundanos. Ele também explicou como, através da execução do serviço transcendental puro, pode-se escapar da ação fruitiva do trabalho acumulado e como ele transformou seu corpo material em um corpo espiritual. O corpo espiritual é, por si só, capaz de entrar no reino espiritual do Senhor, e ninguém, exceto o devoto puro, é qualificado para entrar no reino de Deus. Todos os mistérios da realização transcendental foram devidamente experimentados pelo próprio Narada Muni. E, portanto, por ouvir tal autoridade, podemos ter alguma ideia dos resultados da vida devocional, que dificilmente são delineados mesmo nos textos originais dos Vedas. Nos Vedas e nas Upanishads, há apenas alusões indiretas a tudo isso. Nada é diretamente explicado ali, razão pela qual o Srimad Bhagavatam é o fruto maduro de todas as árvores das literaturas védicas. Então Narada associou e escutou desses grandes devotos. Primeira coisa que veio, desapego. Ele tinha muita afeição pela mãe dele, mas quando ela morreu, ele falou: tudo bem, já. Se o destino foi esse, então Deus quis isso, o destino foi esse, então eu vou me render mais ainda a Deus. Então ele conseguiu esse desapego. Através da associação, a primeira coisa vem um desapego. Então, ele, mesmo sendo criança, ele veio esse desapego, mesmo quando a mãe dele, que ele tinha muita afeição, era um que cuidava dele, abandonou esse mundo, ele teve essa consciência. Mas foi automático esse desapego? Ele deve ter passado por... Não, é o que falou aqui. Ah, tá. Devido à associação, ele serviu e escutou desses devotos durante 4 meses, a associação, e escutou as glórias, nome e forma de Deus deles. Por essa associação, isso veio. Quando a mãe dele abandonou o corpo, a primeira coisa, o desapego veio. Apesar dele ter muita afeição pela mãe e a mãe por ele, quando ele viu a mãe dele morreu, isso veio no coração dele, que foi uma bênção do Senhor, ele pudesse se render mais, e isso aumentou o desejo dele de procurar e querer ver Deus face a face. Prosseguiu o corpo espiritual, isso tudo foi explicado aqui por Narada para Vyasa.
Prabhu, Hum. e antes dessa vida que Narada explica, ele já era um devoto? Ele já buscava isso? Aqui está explicando desde quando ele veio aparecer o filho da criada. Antes não se sabe. Né? Pelo menos nesse dia aqui, como que ele... Ao que tudo indica, isso a gente sabe que ele é Divatata, ele não é liberado, que, igual os Vaishnavacharyas, que ele nasceu dentro do mundo material. Então ele praticou realmente Bhakti. O que a gente entende aqui é que ele, dentro desse mundo material, ele veio, apareceu nesse milênio, ele fala, no milênio passado, ele apareceu no mundo material, ele está falando para a Vyasa já transcendental. Falou, no milênio, quando eu apareci, eu nasci filho de uma criada. Ou seja, ele apareceu no mundo material, nasceu filho de uma criada e escutou, serviu esses devotos, e aí sim se tornou Narada grande devoto. Então, o que indica foi isso, né? Que não fala, mas tudo indica que fala se teve vida passada. Mesmo se teve, ele não era devoto transcendental. Ele estava no caminho, ou nascendo e morrendo. Senão ele não tinha falado que tinha um corpo material e depois ganhou transcendental. Ou seja, ele tinha um corpo material, igual ao nosso. E aí nasceu o filho da criada, associou com esses Bhartas, e aí sim obteve o corpo transcendental. A história dele é essa. E aí depois que obteve, esse corpo jamais é perdido. Desde esse nascimento dele, ele obteve esse corpo, e aí até hoje, e uma vez consegue, jamais é perdido. Até hoje ele vive nesse corpo eternamente jovem, cantando as glórias de Krishna, na Vina, em todos os mundos materiais e espirituais. Não fala, não fala das vidas antes, pode ter sido a primeira, pode ter sido nascido antes, mas essa foi importante que ele associou com esses 4 pactos e foi nessa que ele conseguiu devoção pura. E isso devido a essa forte associação de tão intensa, tão pura, né? Foi devido a essa associação que ele teve. Bhakti só surge através de associação. No começo a gente associa com devoto, né? E aí, através disso, depois a gente associa com os devotos puros, que é o mestre espiritual, né? Então, é tudo pela associação. Pela associação que a gente entende o que é o quê, pela associação a gente é inspirado a recitar, a ler, e depois, pela misericórdia do mestre espiritual, que a gente ganha poder para realmente praticar. Então, tudo é através de associação. Sem isso, ninguém consegue fazer nada. Impossível. Desde o começo é necessário. No mundo material, até a coisa material é assim, imagina o espiritual. No mundo material também, todo mundo precisa, vai para aula, vai ter que aprender com alguém. Qualquer coisa, esporte, ou aula, colégio, trabalho, vai aprender com alguém. Tem que associar com alguém. Então, mesma coisa aqui. Tem jeito de ser sozinho. Tem gente que pensa, né, que o espiritual é o único que é só ela com ela mesma, né? Tem gente que pensa assim.
Mas não é assim que funciona, não. Muda aí alguém antes de cantar? E quando que o devoto que já é iniciado e tudo, como que ele é puro? É que é, Thiago? Para entender direito. Como que o devoto é puro? Quando ele está puro? Quando ele passa por todos aqueles estágios. Strada, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nista, Ruti, Ashakti, Bhava, Prema. Sim, Todo o processo de purificação interior, até o último, mais sutil grau, aí apego intenso a Deus, depois primeiros raios de amor a Deus, até o amor puro a Deus, que é prema. Quando ele passa por todos os estágios, chega lá no final. Aí se torna devoto puro. É o que aconteceu com Narada. É um processo. sim. Alguém aí mais? Bom, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, 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 Krishna 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 Krishna, 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 Hare 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 Hare, 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 Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama 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 Rama, 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 Hare 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 Hare, Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare 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 Hare, 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 Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, 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 Hare 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 Hare. Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Haribo. Nitai Gora Gora Haribo, 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 Nitai Nita Gora Gora Haribo. Haribo. जय श्री श्री गुरु गौरंग राधा गोविंद की जय श्री Jai, विष्णुपाद श्रीवास्तव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय ओम विष्णुपाद Jai, श्रीवास्तव भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय Jai, मनो गुरुवार की जय सन गोस्वामी Jai, की जय पंचतत्व Jai, गौर हरि की जय श्री नवद्वीप Jai, जय श्री वृंदावन धाम की जय Jai, जय श्री मुनि की जय श्री वेद व्यास Jai, मुनि की जय श्री ग्रंथ Jai, भागवत की जय Jai, श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रभात महाराज की जय नमाचार्य Jai, श्री हरिदास ठाकुर की जय Jai, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री वृंदावन धाम की जय Jai, वंश नित्यानंद राम की जय Jai, उस गौरवासियों की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय Jai, आनंदे हरि हरि बोल Haribo. Haribo. Haribo, Boa noite a todos. Boa noite.